Graça e paz, que alegria estarmos aqui juntos mais uma vez para compartilhar da palavra, do ensinamento, do estudo bíblico. Sem a palavra nós não teremos condições nenhuma de viver. Nós precisamos da palavra e somos totalmente dependentes dela. Estava orando nesta manhã, buscando a Deus, pedindo uma inspiração, uma direção. Ontem nós falávamos sobre a paz interior, de como sermos guiados por essa paz interior, paz que o mundo está ausente. Nós vemos, acompanhamos seres humanos totalmente atribulados, correndo de um lado, correndo para o outro, sem uma perspectiva de vida, sem uma direção certa. Mas quando olhamos para a palavra, ela nos dá a direção certa da vida. Quando olhamos para a palavra ela nos posiciona numa direção maravilhosa. Aí nós temos paz, aí nós temos segurança, aí nós temos convicção, aí nós temos comunhão plena que nos leva a vencer, a conquistar, a crescer a cada dia que passa. Eu quero convidar você a fazer uma oração. E sempre a pessoa que ora é uma pessoa mais sensível. Na verdade, a oração é a base de uma comunhão. Nós temos comunhão plena com o Todo-Poderoso. E a oração, ela nos coloca nessa condição de termos comunhão, de sermos revigorados, de sermos ali agraciados com a verdade e com a unção. Isso que nos torna muito mais que vencedores em Cristo Jesus, como a própria palavra nos revela. Vamos orar? Vamos buscar a Deus. Se você puder fechar os teus olhos, se tem condições para isso, se estiver no carro, por favor, no trânsito, não feche os olhos, fique atento ao trânsito, mas ouça com atenção. Se estiver no trabalho, se estiver tendo condições de ouvir, sem atrapalhar o seu momento de trabalho, você pode ouvir também. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos em comunhão, na unção, meu Deus. Eu não quero que o áudio, a minha voz, venha a ser dirigido pela condição humana. Não, Pai. Eu não venha querer transmitir algo da minha cabeça, do meu entendimento. Não, Senhor. Que venha algo do Espírito, que venha fluir do Santo Espírito do Senhor, porque vindo do Espírito Santo vai trazer mudança, vai haver transformação, vai haver direcionamento, porque o teu Espírito é que direciona. Ele é o encarregado de organizar, de administrar, de corrigir, de dirigir o nosso ser aqui neste mundo. Por isso essa oração eu a faço no fluir do Espírito, na direção do Espírito, e todas as palavras, tudo que nós estaremos comentando aqui nesta live, nesta programação, meu Deus, que venha ser dirigido para suprir a necessidade do teu povo. Pessoas que estão precisadas. Às vezes não é área financeira, às vezes não é saúde, às vezes não é nem na área emocional, mas é espiritual. Meu Deus, pessoas que estão precisadas espiritualmente, necessitadas, querendo uma direção, clamando por uma resposta, buscando por uma luz que venha brilhar, para que elas possam caminhar firmes, fortes, seguras, convictas, equilibradas, de acordo com a direção do Senhor. Por isso, meu Deus, eu te apresento e todas essas pessoas diante de ti e a faço na autoridade do nome de Jesus. Graças a Deus. Olha,
Muito bom dia mais uma vez, vocês que estão acompanhando. Para nós aqui do horário de Brasília já é boa tarde, e para as pessoas que estão de outro fuso horário ainda é bom dia. Estamos aí com o Pedro, com a Luzia, e várias pessoas que estão nos acompanhando, e tenho certeza que o Bino, nosso querido aqui, amado, querido, maravilhoso, que está sempre compartilhando, e você que está acompanhando, compartilhe agora, mais pessoas devem participar. Lógico, muitas não podem nesse horário, mas a live fica gravada, depois assiste, depois acompanha em outro horário, mas compartilhando a pessoa já vai saber que nós temos essa live aí. E os que estão acompanhando também pelo YouTube, o canal nosso do YouTube, Vanderlei Schweng, pastor Vanderlei Schweng ali do YouTube, você também não pode se esquecer de se inscrever no canal, deixar o teu likezinho lá para ajudar o canal é novo, tem que incentivar, porque assim você também estará fazendo a obra de Deus, você também estará fazendo a obra de Deus para que essa palavra não fique presa em nós. Ela tem que se propagar, ela tem que avançar. Ontem eu comentava sobre a paz. Nós devemos ser dirigidos, nós devemos ser guiados. E hoje eu quero entrar num assunto um pouquinho mais profundo com vocês, sobre como Deus guia o homem na nova aliança. Nós estamos vivendo na nova aliança, nós estamos vivendo nessa nova aliança. E só fazer um comentário com vocês que estão me acompanhando. Eu, como pastor já de muitos anos, eu parei de pregar num púlpito já há um ano e meio mais ou menos, falar assim para vocês, 1 ano e meio mais ou menos, mas já preguei 20 anos consecutivos sobre um púlpito na frente de igrejas, dirigindo igreja. Igrejas pequenas, igrejas grandes, já passei por todas as fases ministeriais. Preguei para 2 pessoas, já preguei para 3.000 pessoas. Então eu já tenho assim uma carga ministerial, uma bagagem muito grande, de muito tempo também. Mas eu decidi pelo Espírito, não foi algo da minha cabeça, parar para estudar um pouco mais. E aí já estou concluindo, agora falta poucos meses para mim concluir esse curso aqui que é o Rema, Palavra Falada. E nesta dedicação, me esmerando a esse conhecimento, me abriu muitos olhos, abriu muito a minha cabeça, abriu muito o meu espírito. Por isso que eu decidi comentar com vocês nas lives, começar a fazer as lives, começar a pregar essa palavra com uma forma mais, vamos falar assim, mais profunda para o nosso entendimento. Precisamos sempre estar atentos às profundidades da palavra, porque senão você fica, sabe, aquele crente ou aquela pessoa religiosa. Nós temos várias pessoas que nos acompanham, várias pessoas que nos assistem, várias pessoas que são de denominações diferentes. Mas nós não podemos nos tornar religiosos, querendo algo de Deus, mas caindo nos erros, nas mesmices, até muitas vezes frustrados e desanimados, espiritualmente falando. Eu olhando para o Evangelho e vendo que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Se o Evangelho é o poder de Deus, e a palavra Evangelho, ele significa boas novas, boas notícias, coisa boa. Aí eu comecei a ficar indagado comigo mesmo. Peraí, mas se o Evangelho é boas novas, e lá em Romanos Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele salva, ele cura, ele liberta. Mas tudo isso de uma forma sobrenatural. E aí eu decidi parar e aprender um pouco mais nessa jornada do Evangelho, nessa jornada das boas novas. E me deparei com o estudo do ensino maravilhoso, poderoso. Como ser guiado pelo Espírito. Imagina só, pense comigo uma coisa. Tudo que você for fazer na vida, você ter uma direção precisa,
uma direção cirúrgica de tudo que você for fazer na vida, seja para fazer um café, uma coisa bem assim, do teu habitual dia a dia, você vai fazer um café, mas em fazer um café e fazer uma comida, mas em fazer um negócio, em abrir uma frente de trabalho, abrir uma empresa, abrir uma igreja. Imagina, pensa comigo, eu estou falando de coisas muito mais sérias, muito mais sérias. Mesmo assim, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, você está sendo guiado, dirigido, orientado pelo Espírito. Ah, eu vibro com isso. Porque é uma direção que o mundo corre atrás o tempo todo. Eu, quando era rapaz, eu via muito na minha cidade as ciganas querendo ler a mão das pessoas, para pessoas indo atrás vamos falar, centros de macumba, mesa branca, mesa não sei o quê, tudo para poder saber o futuro, o que ia acontecer. E hoje nós vemos também os cristãos correndo atrás das profecias. Não que isso seja errado, tem o ofício do profeta, você deve receber a profecia, mas deve ser julgada pela palavra se é de fato verdadeira. Mas eu estou querendo dizer no sentido de querer saber, qual vai ser a direção que Deus vai me dar, eu preciso de uma profecia, aí a pessoa fica naquela expectativa, querendo aquilo. Mas você sabia que quem tem o Espírito Santo tem a direção dentro do teu íntimo, no mais profundo do teu ser? Lógico, sempre ele vai guiar pela palavra, sempre vai ser, a direção sempre vai ser pela palavra, sempre vai ter uma palavra que vai nos dirigir. Que nem o Salmo 119, eu até cito ele muitas vezes, você vai ver eu citando o Salmo 119, 105 nas lives, eu sempre vou citar ele porque ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que ele fala lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? Por que ele diz isso? Porque quando ele fala lâmpada para os pés, ele fala sobre o local onde os meus pés pisam, ele está falando do presente. Está falando de algo que é agora, que vai acontecer agora, presente. E quando ele fala luz aos caminhos, ele está dizendo sobre o local onde os meus pés pisarão no futuro. Presente e futuro. Isso aqui é muito forte. Presente e futuro. Aonde eu estou e aonde eu vou estar. Coloque algo no teu coração. Eu vou lançar uma palavra profética. Você vai pisar os pés em locais aonde você nunca sonhou que estaria. Guarda isso dentro do teu coração com muita propriedade. Creia. Você vai pisar os pés em locais aonde você não imaginaria que um dia pudesse estar. Você vai pisar os pés na direção de Deus. Você vai estar em locais onde o teu dinheiro, a tua condição financeira não é capaz de te colocar ali. Não conseguiria pagar por aquilo ali. Você vai dirigir carro que o teu dinheiro não é capaz de comprar. Você vai morar em casa, você vai ter casa onde a tua condição financeira não é capaz de proporcionar tal condição. Mas isso não vem do homem, isso não vem da tua capacidade, isso vem do Todo-Poderoso. Isso vem da unção, isso vem da manifestação do Espírito. É você ser guiado, é você entender que sendo guiado, isso vai testificar dentro do teu coração. Esse estudo da percepção do homem interior é muito profundo. É muito profundo. Você começa a ter uma percepção nítida, clara, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus revela. Quer ver? Vamos em Eclesiastes, eu quero compartilhar com você, lá no capítulo 8 de Eclesiastes, versículo 5.
Se tiver um papel, uma caneta, anote. Se você não puder anotar agora, não sei aonde você está, depois você assista com mais tempo e anote, medita, porque você fazendo assim, a palavra vai enriquecer o teu coração, vai transformar o teu ser, vai te capacitar para estar apto a viver o sobrenatural. Aqui em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, ele fala assim, ó, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Diga, oh glória a Deus. Mas fala com fé mesmo, abra aí as suas cordas vocais, a sua boca e fala, eu vou estar livre de todo mal. Quem guarda o mandamento, quem guarda a instrução, quem guarda a percepção do Espírito, não experimentará nenhum mal. Quem consegue guardar? Agora eu pergunto, quem consegue guardar? Quem está sensível. Quem a pessoa está ali, ó, experimentada na sensibilidade. E ele fala assim, ó, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Eita glória! Aleluias! Vai discernir o tempo e o modo. O que essa revelação tão profunda é quer nos ensinar? Você saber aonde está, como está e por que está. É você viver tendo uma certeza e uma convicção absoluta de que está vivendo no tempo certo, na hora certa e no lugar certo. Isso aqui é a base para tudo na vida. Ter o discernimento de tudo que vai estar acontecendo à sua volta. Pensa uma coisa, a família, que é a base, que é a estrutura de todo ser humano. Se estiver enfrentando uma situação difícil, você vai ter uma palavra para mudar aquela situação. Vai ter o discernimento, vai ter a sensibilidade para poder ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Eu, por muitas vezes, isso aconteceu inúmeras vezes, de gravar uma mensagem de fé, um áudio, enviar para uma pessoa que ela estava no leito de enfermidade, naquela hora, desesperada, sem saber o que fazer. Ela recebe aquela mensagem e é Deus falando com ela. Naquele momento, inspirado por Deus. Aí a pessoa liga, manda mensagem, pastor, olha, eu quero agradecer. Eu falo, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque é Deus que dirigiu. Mas por que Deus dirigiu? Porque estava sensível. E quantas vezes eu não estava tão sensível assim? Quantas vezes eu não estava tão apercebido para entender a direção do Espírito naquela hora? Porque não estava sendo sábio. Não estava guardando o mandamento. Não estava praticando o mandamento. Estava no impulso de um desejo, de uma vontade. Olha para mim aqui. Nunca haja no impulso de um desejo. Nunca tome uma decisão no impulso, no calor da ansiedade ou da vontade. Não faça isso. As decisões mais sérias, elas devem ser tomadas na direção do Espírito. E quem pode ter a direção do Espírito? Todo aquele que é filho de Deus. Todo aquele que é filho de Deus. Todo aquele que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todos eles. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, eu quero te dar algumas bases bíblicas para você estar bem fundamentado, que é importante, é muito importante, a base nossa é a palavra. 2 Timóteo 3, no versículo 16, a partir dele, fala assim para nós: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus, falando do homem de Deus, mulher de Deus, seja perfeito, não é só isso,
e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eita glória, isso aqui é maravilhoso. Deus, ele nos dá uma base, uma orientação precisa de como nós devemos agir, de como nós devemos tomar as decisões, de como devemos ter as orientações. É uma base, uma estrutura tão sólida, tão precisa, que não tem erro. Eu fico olhando as construções, tudo que o homem consegue projetar, e eu vejo o cálculo de linhas de trem. Você já deve conhecer um trem. Ah, com certeza conhece um trem. Mas tem alguns lugares que um trem, ele passa a questão de assim, não sei se é minuto ou segundo, eu sei que um trem acaba de passar, o outro cruza na outra linha. Tudo aquilo é bem sincronizado, cronometrado precisamente. Aquele que vem não pode atrasar, aquele que vai passar não pode adiantar, enfim, tem que ser ali, ó, cronometrado, porque senão gera um impacto, gera uma tragédia. A palavra de Deus, eu olho ela assim para a nossa vida. É toda cronometrada, nossa vida é toda. E se nós estamos bem atentos à palavra, nós vamos discernir o tempo e o modo e vamos ser instruídos. Olha as bases que ele nos dá: ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Receber as dádivas que Deus já nos proporcionou. Toda pessoa tem como viver essa direção no teu interior, no íntimo do teu ser. O que nós podemos aprender? A orientação vem da palavra. Isso nós temos que ter para nós como fonte de vida. Toda orientação, ela virá da palavra. Então, o que nós podemos concluir? A Bíblia é, portanto, a revelação da vontade de Deus para nós. E devemos sempre colocá-la em prática. Então, a Bíblia é a revelação da vontade de Deus. E essa percepção no homem interior, eu falo homem interior, eu venho aqui, ó, no meu abdômen, porque daqui vem o fluir do Espírito, o agir do Espírito. Antes eu não tinha essa percepção espiritual. Eu não entendia que o Espírito, ele deve ser treinado. Isso aqui é muito forte, eu quero que anote. O Espírito, ele é treinado para estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Já falei até ontem na live. O homem é um ser trino. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. O Espírito se relaciona com o Espírito Santo de Deus. A alma, os sentimentos, as emoções, e o corpo se relaciona com o mundo. Isso nós já aprendemos ontem, só recapitulando. Então, o Espírito Santo se relaciona com o nosso espírito. O nosso espírito transmite essa informação para a alma para o corpo, assim sucessivamente. O espírito, ele deve ser treinado a obedecer a Deus. Como assim, pastor? Como que eu vou treinar o meu espírito? O testemunho interior, ele vai nos dando as direções de como devemos agir. É o testemunho interior que ele vai nos instruindo pela palavra. Você vai tendo percepções do ensino. Aqui em Provérbios, no capítulo 4, versículo 20, ele fala assim, ó: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, ó, inclina o teu ouvido. Mas esse ouvido aqui eu quero mostrar para você algo profundo. Olha, preste atenção, aqui eu quero abrir para você algo profundo. As minhas razões, inclina o teu ouvido.
não é o ouvido, a audição natural. Não, pastor, não. É a audição espiritual. É você, lógico, claro, vai ouvir com o ouvido natural, sem sombra de dúvida, como você está me ouvindo agora, você vai ouvir. Mas o aprendizado, ele acontece, a percepção espiritual acontece, o testemunho interior acontece quando você ouve com o ouvido espiritual. Igual Romanos 10, 17 fala que a fé, ela vem, mas ela vem pelo ouvir da palavra, mas não é com o ouvido normal, não é com a audição normal. Uma vez até um amigo me falou assim, mas pastor, por que tem tanta gente no culto ouvindo a mesma palavra e na vida de uns ela sai transformada e na vida de outros não muda? Por quê? Porque a maioria ouve com o ouvido natural, aprende a história, aprende tudo da palavra, mas não ouve com o ouvido espiritual. E é a audição espiritual que proporciona a fé e que também nos dá a condição de treinar o espírito a estar sendo sensível às revelações de Deus. Ficou muito intelectualizado para você ou deu para entender? O pastor, ele é simples, ele tenta explicar da maneira mais simples possível para que você possa entender. Ó, filho meu, atenta às minhas palavras. Você já conhece pessoas que tudo que é mensagem, tudo que é louvor, elas ficam ali ouvindo, elas ficam escutando, tudo elas ouvem, tudo. É uma pregação aqui, é uma campanha lá, ela vai atrás de tudo. Mas a vida dela não muda. Porque tudo que ela ouve virou um hábito, ela não absorve com o espírito. E ela não absorvendo com o espírito, não tem aprendizado, não tem percepção espiritual. Por isso que está dizendo, filho meu, falando do povo de Deus, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar dos teus olhos e guardas no meio do teu coração. Aleluias! Porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios 4:23 é conhecidíssimo. Se eu consigo atentar para aquilo que a palavra está me dizendo com o ouvido espiritual, o meu espírito começa a ser treinado. Eu vou treinando o meu espírito. E isso ele nos dá a base para recebermos as revelações, as direções, e o Espírito ele vai sendo ensinado a obedecer aquilo que a palavra fala. Ele vai nos dando essas instruções. Eu até coloquei aqui, Em quantas partes o homem pode ser dividido? Espírito, alma e corpo, já falei para vocês. A diferença entre o espírito e a alma, percepção das emoções. E o espírito, a direção do Senhor. No espírito está a direção do Senhor. Não é eu pegar um amuleto. Como que eu posso te explicar para você entender? Faz de conta que eu tenho aqui, eu vou te entregar um copo com água. Não é a água que é milagrosa, não é a água que tem poder, não. O que tem poder é a palavra alinhada ao entendimento do meu espírito. Essa percepção espiritual que me leva a ter uma mudança e acontecer uma grande transformação. Essa transformação que vai testemunhar o quanto Deus está agindo na minha vida. E o meu espírito, eu estou treinando ele, instruindo ele. Me perdoe o exemplo, mas isso aqui vai ficar guardado no teu coração. Você já viu uma vaca? Me perdoe o exemplo, mas vai te ajudar. Você já viu uma vaca? Vai num pasto e observe uma vaca. Você vai ver que a vaca, um boi,
ele vai ficar o tempo todo com a cabeça na grama comendo. Você vai ver, me perdoa o exemplo, mas é isso que eu vou falar para você. Você vai ver, observe, você vai ver ela comendo. Ela está enchendo um bucho ali. A vaca tem, se não me engano, acho que é 3 estômagos. Depois você vai ver essa mesma vaca, esse animal, esse boi, sei lá, vai ver debaixo de uma sombra, mexendo a boca. Ali ela vai estar ruminando. Ela vai pegar todo aquele monte de alimento e ela vai trazer novamente para ruminar, para daí para o estômago fazer a digestão. O que eu quero que você entenda? Que você pega a palavra, vai receber na audição. Agora você pega essa palavra e vai ruminar ela, você vai meditar nessa palavra. Isso aqui é profundo demais. Agarre aí no teu coração, porque isso aqui é luz, é revelação, isso aqui é poder. Aleluias, aleluias. Você vai começar a meditar dentro do teu ser, meditar lá no profundo, lá no mais íntimo. Aí o Espírito, nesta hora, é como um som que vem do céu, é um som que vem, entra, e você começa a ter uma percepção espiritual, você começa a estar sensível espiritualmente. Tem uma pessoa agora que está com uma dor muito forte, perto da nuca, assim, ó. Deixa eu fazer uma oração por você. Em nome de Jesus eu repreendo essa dor agora. É um cansaço, é um sistema nervoso que ficou abalado por alguma notícia. Eu repreendo agora e ordeno essa dor desapareça em nome de Jesus. Amém. Toma posse. Toma posse aí, depois você conta o teu testemunho, deixa para nós aí. Ó, é Deus dirigindo. O teu espírito vai conduzir você, vai dirigir você. Lembre-se disso, alinhado, conectado com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o autor que nos dará a direção, Ele é o responsável por nos guiar e por nos dirigir, tá bom? Amanhã nós vamos continuar esse estudo, é muita informação para um dia só, não vou me estender, é sempre meia hora ali, é muita informação num dia só, não vou me estender. Amanhã, a voz interior da consciência. Muitas pessoas falam assim, o Espírito de Deus está me dizendo. Não é, às vezes é a tua consciência, e nós vamos aprender que não é que ela seja errada. Ela estando alinhada com a palavra, ela vai te conduzir da mesma forma. Mas amanhã nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, tá bom, amados? Dona Iracema, a Maria, Félix, pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que sempre estão nos assistindo, eu peço a todos que compartilhem. Faz aí o compartilhamento, você vai estar fazendo a obra de Deus. Depois essa mesma live vai estar no nosso canal do YouTube. Se for por lá, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, vai lá, coloca o sininho para ele ativar toda vez que chegar um vídeo novo. E nós vamos estar nesse estudo aprendendo mais dessa palavra, aprendendo mais das revelações, tá bom? Vamos orar, vamos apresentar a Deus? Pai, em nome de Jesus, eu apresento a todos que estão nos acompanhando. Meu Deus, que haja crescimento, que haja percepção espiritual, que haja discernimento espiritual. Senhor, eu me movo no Espírito agora para que essas pessoas aprendam verdadeiramente a serem santas, a serem fiéis, a serem pessoas que são destemidas na Tua palavra, na revelação, na unção, no amor, na gratidão. Meu Deus, assim eu peço a orientação do Espírito Santo para que venha nos guiar cada vez mais, que traga clareza, que traga iluminação, que traga revelação. Eu assim abençoo a vida de todos. Meu Deus, eu apresento a todos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Depois, se quiser deixar para mim o pedido de oração, deixe. Nós sempre vamos estar intercedendo. Nas minhas orações eu sempre estarei apresentando, tá bom? Qualquer situação pode me chamar. Estou aqui para atender, estou aqui para ser usado por Deus para te ajudar. Forte abraço, que Deus abençoe, ótimo dia, ótima final de tarde. E eu declaro aqui,
vai estar em lugares que você não imaginaria que estaria. Teus pés vão pisar, porque serão guiados pela direção de Deus. Forte abraço, que Deus abençoe, fique na